E para desenvolver habilidades dos dedos, você tem atividades e exercícios que são muito bons, porém, você pode fazer isso tocando um solo de forma fácil e um solo que você está acostumado a ouvir. Isso é o que iremos fazer e falar nessa aula de hoje. E no final da aula, eu vou te ensinar um método que pouca gente sabe de solar o seu violão, que qualquer pessoa vai conseguir tocar através desse método. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gosto de trazer aqui algumas questões que eu acredito que você, né, que está assistindo a aula, vai ter dúvida em relação ao tema da aula. Então, eu gosto de escrever, porque quando a gente escreve, o aluno aprende mais, né? Então, para começar, a gente tem aí, né, o que são solos, né? E o que não são solos. Lembrando que para você que é iniciante, está do zero no violão, né, a gente tem no violão, a maioria das vezes, a gente vai tocar o que a gente chama de música de acompanhamento. O que são as músicas de acompanhamento? É quando eu toco, né, uma música e eu acompanho, né, a pessoa que está cantando, ou então eu mesmo. Né, eu canto a música e acompanho através dos acordes. Né? Então, pego, por exemplo, uma música que vamos pegar aqui uma música bem tranquila, ó. Oração da Família, por exemplo, ó. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma música de acompanhamento e para isso eu estou usando os acordes. Só que isso não é solo, né? Isso são acompanhamentos que é necessário você aprender também para tocar violão. Porém, tem uma coisa que poucas pessoas sabem, que é, às vezes a pessoa tem dificuldade para trocar o acorde aqui no acompanhamento e ela quer ficar treinando só aqui a mudança de acorde. Só que às vezes o dedo dessa pessoa, ele não está ainda, ele ainda está duro e não consegue assim montar o acorde com facilidade. E aí é que está o grande segredo. Essa pessoa tem que começar fazendo o que a gente chama de solos, né? Por quê? Porque aí você, além de deixar os seus dedos mais acostumados para apertar a corda, porque é muito mais fácil apertar uma nota, né, assim, ó, do que eu apertar várias notas, né? Então, quando eu treino solo, eu aperfeiçoo ali a limpeza, eu limpo mais o som. Então, é por isso que os solos são tão importantes. E o que são solos? Solos ou arranjos, né? Geralmente eles são utilizados no início das músicas. Por exemplo, na hora que eu vou tocar a música Malandragem da Cássia Eller, tem um solo que é assim, ó. Né? Ou que eu vou tocar o sol do Jota Quest. Ó. Eu tenho várias músicas com solos, como por exemplo eu posso tocar um solo aqui que pouca gente, ou que muita gente conhece. Quem conhece esse solo? Essa é a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Um solo que muita gente já ouviu, e isso é uma coisa que eu queria agora mostrar para vocês, que é exatamente os benefícios, né? Quais são os benefícios de você estudar solos, né? Então eu vou colocar meu violão aqui do lado e eu vou explicar para vocês quais são os benefícios, né, de vocês tocar, aprender solos no violão. Pessoal que está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já dá o seu like no YouTube, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, né? Então, eu vou compartilhar novamente o nosso quadro com vocês, né? E vou mostrar para vocês os benefícios, né, de estudar solos. Então, vamos lá. Quais são os benefícios de você estudar solos no violão?
O primeiro benefício é o seguinte: você, quando treina o solo, né? Quando você vai fazer o solo, e é claro, eu vou ensinar você daqui a pouco a fazer um solo da forma certa. Quando você treina o solo, você está soltando os seus dedos, né? Então, você que vai tocar violão, né? Você precisa soltar os seus dedos, né? Agora, o soltar os dedos é importantíssimo que você faça isso da forma certa, porque não adianta nada você soltar, fazer um solo com um dedo só, assim, ó. Não é assim, entendeu? Então, você hoje vai aprender a forma certa. O outro benefício é o seguinte: presta atenção aqui que isso é ouro. Isso aqui que eu vou falar para vocês agora é ouro. É importantíssimo que você, quando vai tocar um solo, né, o mais importante na hora que você toca um instrumento musical, violão, é ouvir. Né? Por quê? Porque o instrumento, violão, né, quanto viola, quanto guitarra, ouvir é a parte mais importante, porque você, quando toca um instrumento, você não usa muito a visão. Você usa para você aprender ali a cifra e tudo mais. Você vai usar mais o seu ouvido, né? Agora, as pessoas às vezes fazem isso contrário, elas usam mais a visão, o conceito e usa pouco o seu ouvido. E aí é importante você saber sobre os 3 tipos de memória, né? 3 tipos de memória que você tem. Quem aí tem problema, às vezes, com memorização de letra, memorização de música? Presta atenção, ó, você tem 3 tipos de memória. Os 3 tipos de memória são memória de curto prazo. Né? Memória de curto prazo é toda vez que você decora alguma coisa. Então, se você hoje decorar como que toca uma música, né? Decorar como que faz um acorde, você provavelmente amanhã tem uma chance de você esquecer, né? Porque você usa o que a gente chama de memória de curto prazo. Então, por exemplo, toda vez que você pega a sua folha ali de cifra, tablatura, o que for, e tenta decorar. Ah, deixa eu tentar decorar. 2, 1, 3, você tenta decorar, você normalmente vai durar um curto prazo, né? E você tem a memória de longo prazo, né? Memória de longo prazo é aquela memória, né, que você registra para sempre aquela música, né? Que é o que a gente chama de memorização. Memorização, você usa memória de longo prazo. Posso te dar um exemplo? Ó, todo mundo aí sabe cantar o parabéns para você, né? Todo mundo sabe falar parabéns para você nessa da. Todo mundo sabe. Só que você não teve que decorar o parabéns para você. Alguma vez a sua mãe ou seu pai sentou com você e falou assim: ó, nós temos que aprender a cantar uma música que chama Parabéns para você. Então você vai cantar ela assim, ó. Parabéns para você. Agora vai você, vai, fala. Não, não foi assim, né? Você aprendeu essa música através de quê? Através de 2 coisas importantes, que é importante você saber. A primeira coisa é o que a gente chama de, então, ó, memória de longo prazo, que é, no caso, a mais importante, nesse caso aqui que a gente vai aprender violão, você aprende através da repetição ou através da emoção. Então, por que você aprendeu o parabéns tão rápido? Porque toda vez que você canta parabéns, você está num momento de emoção, não é? Então, a sua memória de longo prazo, ela age mais rápido. É um momento emotivo. Então, ela age mais rápido e você acaba lembrando daquilo para sempre. Agora, uma forma mais fácil de você usar a memória de longo prazo é através da repetição. Fred, mas espera aí, então não estou entendendo. Você falou ali que eu não posso decorar o solo, mas o que eu tenho que fazer para me colocar ele na memória de longo prazo? Você precisa repetir, mas você não precisa tentar decorar. Então você vai lá um dia, faz,
no outro dia você repete, no outro você repete, e no quinto dia você já vai saber aquilo na sua memória de longo prazo. O que, que vai possibilitar isso? Que se você não tocar violão durante um ano, quando você pegar o violão, você vai conseguir fazer. Você já viu aquelas pessoas que vê um violão e falam assim, nossa, um violão! Aí pega o violão, vai lá e faz o parabéns? A pessoa aprendeu isso quando ela era criança, às vezes. Mas por que, que ela está na memória dela? Porque ela usou a repetição. E ela colocou na memória de longo prazo o que ela não fez com as outras músicas. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de aprender violão e sabe só essa musiquinha. Então, agora sim, dá para me mostrar para vocês o maior benefício de você aprender um solo, que é você usar a terceira memória, que é a chamada memória musical. Memória musical. O que é a memória musical? Você já viu aquelas pessoas, talvez até uma pessoa que trabalha com carro, assim, caminhão, caminhoneiro, que ela fica ouvindo música o dia todo? Essa pessoa que ouve música o dia todo, ela tem mais facilidade para aprender qualquer instrumento musical, inclusive o violão, do que uma pessoa que ouve menos música. Uma pessoa que ouve música só de vez em quando. Por que que isso acontece? Porque no momento que a pessoa está ouvindo a música, automaticamente ela está treinando o que a gente chama de memória musical. Então você que está aí do outro lado aí assistindo essa aula, eu te pergunto, você tem ouvido música com frequência? As suas músicas favoritas? Você gosta de ouvir elas com frequência? Sim? Você ouve elas com frequência ou você ouve só no final de semana, quando você vai lavar a casa? Ou então, quando você vai na academia, se você vai na academia ouvir música, é bom, né? Porque imagina. Ou você está ouvindo só podcast na academia, né? Imagina, você vai ouvir um podcast, você não vai aprender música nenhuma. Porque você vai ficar só pondo mais informação na sua cabeça ainda. O legal da música é que quando você ouve, você relaxa, né? A música, ela te leva para um sonho, para uma emoção. Então eu te pergunto, né? Para você ter essa memória de memória musical, é importante que você ouça música. E Fred, qual que é a relação que tem isso com solos? A relação é a seguinte: quando você vai fazer um solo ou tocar uma música que você já ouviu, ou seja, que você já tem isso na sua memória musical, você tem mais facilidade do que tocar uma coisa que você nunca ouviu. Fred, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas eu vejo muitos professores de música ensinar uma música para o aluno, a primeira música o aluno nunca ouviu e esquece de pedir para o aluno ouvir. E isso vai fazer que você tenha 3 ou 4 vezes mais dificuldade. Eu não estou dizendo que você não tem que tocar música que você nunca ouviu. Você precisa ouvir para tocar aquela música. Agora eu tenho aqui, né? Agora que vocês já sabem os benefícios, eu vou mostrar para vocês agora talvez o que seja mais importante nessa aula. Porque mais importante do que você saber o que fazer, né? Mais importante do que você saber o que fazer é você saber o que não fazer. Então, o que eu vou mostrar para você nesse momento são os principais erros que as pessoas cometem antes de fazer solo. E depois eu vou ensinar para vocês um solo que todo mundo que está nessa sala de aula, que tem o sonho de tocar violão, vai conseguir, independente se você é iniciante do zero. E até se você não tem um violão, você vai conseguir entender para fazer quando você tiver. Gente, o primeiro erro que eu considero o mais, assim, que mais, na verdade, no violão, né? A gente está falando aqui de violão, que é mais cometido é a postura errada da mão direita. Postura errada da mão direita. Posso mostrar para vocês? Ó, quando você toca violão, né? Eu tenho aqui essa mão que é a mão direita. E essa mão, né? Ela faz o quê? Estão conseguindo ouvir bem, né? O que que essa mão faz? Ela vai usar aqui, ó, na boca do violão, né? Para você solar a música, né? Para você tocar aqui as cordas. Só que aqui eu tenho os dedos polegar
indicador, médio e anelar. Esse aqui quase não usa, viu? O mínimo. E quando eu dedilho uma música, olha só, vou dedilhar aqui, ó. Ou então... eu uso todos esses dedos, né? Só que um erro frequente que as pessoas cometem é quando elas vai fazer solo e elas vai com o polegar nas cordas de baixo, aqui em todas as cordas. Então elas faz solo assim, ó. Tá vendo? Ela vai com o polegar lá embaixo. Isso é um erro, porque quando a pessoa começar a ter que dedilhar, fazer uma puxada, ela vai ter muita dificuldade. E eu digo para você que não é errado tocar o polegar nessas cordas de cima. Então o polegar, ele toca essas cordas aqui, ó, que é a corda 4, a 5 e a 6. Daqui a pouco, inclusive, eu vou até te falar como que você vai usar o polegar nessas cordas. Aí, né, você também tem o segundo erro. Lembrando que cada instrumento tem suas características, né? E um erro comum também é a postura errada da mão esquerda. Você, na hora de tocar a mão esquerda aqui, ó, né, você vai ter os dedos, o polegar que serve para apoiar o instrumento, né, apoio, ó, apoio. E você vai ter os dedos 1, 2, 3 e 4. Só que repara, na mão direita você tem polegar, indicador, médio e anelar. Na mão esquerda você tem o dedo 1, 2, 3 e 4. Então, se eu falar dedo 1, aí é esse, da mão esquerda, né? E aí, o que a pessoa erra? O erro maior é ela tocar tudo com o dedo 1. Ela vai fazer o solo, ela faz assim, ó. Ela vai tudo com o dedo 1. Aí o que ela perde? Ela perde o mais importante na hora de você treinar o solo, que é você ter a destreza dos outros dedos, que é você soltar os outros dedos. Então esse erro, no segundo, é talvez o mais frequente que eu vejo as pessoas cometer. E vamos para o terceiro erro, né? Que esse é um erro também comum, né? Que as pessoas cometem, né? Que é a postura das duas mãos. Ou seja, a postura de tocar violão que eu tô falando. Gente, isso aqui é ouro. Isso aqui você não acha em lugar nenhum na internet, entendeu? As pessoas não falam isso, e isso atrapalha muito o aluno que está estudando online pela internet, que você sabe que dá para aprender online. Porém, né, você precisa de um professor que te dê mais detalhes, né? E agora eu vou detalhar ao máximo para você que está aqui nessa aula. Inclusive, eu vou usar até essa folha de caderno aqui, né, para você entender, né, como que é a postura das mãos para você tocar da forma certa. E esse é um erro comum que eu também vejo as pessoas cometer. É o seguinte, você vai pegar uma folha de caderno, vai amassar ela dessa forma. E essa mão aqui, ó, geralmente o violão, ele fica na sua coxa aqui, ó, dessa forma. Dessa forma que fica o violão. Para que você vai usar essa folhinha aqui amassada? Porque na hora de você tocar aqui, ó, eu vou até mudar agora a postura para você conseguir enxergar, né? Na hora de você tocar, o que acontece geralmente? A pessoa, ela deixa a mão rajada aqui, tipo assim, ela deixa a mão aberta. Então ela vai lá, encosta aqui às vezes e faz assim, ó. Ou então ela faz assim. Deixa a mão aberta. E essa mão, ela tem que ficar fechada, ela tem que ficar assim, essa é a postura dela. Por quê? Porque quando você está dedilhando, olha aqui para você ver, ó. Tá vendo? E aqui os dedos, ó, eles têm que estar atrás do polegar. Tá vendo o polegar? Aqui os dedos estão na frente, isso aqui tá errado, ó. A pessoa às vezes faz assim, ó.
Tá vendo? Eu quero que esses dedos fiquem atrás, ó. Então, para isso, você vai ter que fazer essa postura aqui. Só para você acostumar, você vai pegar essa folha de papel, vai colocar na mão e aí você vai fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Você vai fazer o solo dessa forma que eu vou ensinar hoje. Tá vendo? Você vai ensinar você vai fazer desse jeito, com a folhinha na mão, para você não perder essa postura aqui, ó, que ela é importante. Então essa é uma das dicas da postura, né, da mão direita. E agora, da mão esquerda, é o seguinte, as pessoas esquecem que aqui a gente tem que usar o que eu chamo de mão de pinça. Mão de pinça é quando você faz isso, né? É uma pinça, ó. Tô pegando essa caneta aqui com a mão de pinça, ó. Quer ver? Olha só. Tá vendo? Essa é a mão de pinça. E é dessa forma que você tem que fazer aqui no seu violão, ó. Você tem que pegar aqui, ó, com a mão de pinça, porque senão a nota você não consegue apertar ela. Você não consegue apertar a nota. E se você não consegue apertar a nota, o som fica feio. Tá bom? Então, por isso que você precisa da sua mão de pinça, né? Para você apertar a corda, ó. Apertar. Tá vendo? Aí você vai subindo e vai subindo o polegar atrás também, ó. E essa mão de pinça, ela permite que você tenha aqui uma abertura, ó. Que aqui, ó, tem que ter esse espaço. Porque se não tiver esse espaço, você vai o quê? Você vai tocar assim e vai dar errado. Tá vendo? Então, isso é importantíssimo você saber. Beleza? Então, esse é o erro que as pessoas cometem, que é essa postura das duas mãos errada. Agora, eu quero falar uma coisa para você que cometeu os erros 1, 2 e talvez até mesmo 3 tenha cometido eles. Você não tem culpa. A culpa não é sua. A culpa é do método que você estudou. Só que agora você tem a forma correta. Então, você tem tudo para fazer do jeito certo e evoluir no seu violão. Tá bom? Quem gostou dessas dicas dos erros, que eu falo que os erros é mais importante do que o como fazer. Quem gostou dessas dicas, por favor, deixa aí pra gente, né? Deixa aí, deixa um gostei aí, já dá um like, tudo mais. Vamos lá então. Agora a gente vai aprender o solo através de uma metodologia, né, que vocês talvez não tenham visto ela na internet em lugar nenhum. Mas é uma metodologia que eu ensino para os meus alunos que é bem fácil. É o método de solos com números. Método de solos com números. E como que funciona esse método de solos com números? Funciona da seguinte maneira, presta bastante atenção. A gente vai ter dois números, por exemplo, 1 e 0. 1 e 0. O número de K, né, que é o 1, ó, o que vai ser o 1? O 1 vai ser a corda. E o 0 vai ser a casa. Então, se eu tiver 1, 0, eu vou ter corda 1, casa 0. O que é a casa 0? É a corda solta. Mas se eu tiver, por exemplo, 1 e 1, né, eu vou ter um 11, né? Porém, eu vou ter corda 1, casa 1. E como que eu vou fazer isso no violão? Presta atenção. Ó, se eu fazer um 0, né, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter, né, a corda 1, que é essa de baixo, e a casa 0, que é a corda solta, ó. Só isso. E se eu fazer um 1, seria a corda 1 e a casa 1. Só isso. Ó. 1, 0, 1, 1. Só isso. Então, me fala uma coisa, vocês entenderam? Se eu colocar um 0 e se eu colocar um 1, vocês entenderam o que vai fazer? Quem entendeu, escreve aí. Fred, eu entendi. Quem não entendeu, escreve assim, ó. Eu não entendi ainda, professor. Só para saber se vocês já entenderam ou não. Então, seria corda e casa. Lembrando agora,
né, que a gente vai aprender uma música que chama Nona Sinfonia de Beethoven. É que é aquela musiquinha que eu toquei no começo da aula, assim, ó. É essa musiquinha aqui, né? A gente vai aprender ela. A gente vai ter aqui os números, né? Tipo, por exemplo, um zero, depois a gente vai ter um zero de novo, depois a gente vai ter um, depois a gente vai ter um 3, depois a gente vai ter um 3, depois a gente vai ter um, depois a gente vai ter um zero. Vou colocar até um aqui. Esse número de K é o número da, ó, corda. E esse número de K é o número da casa. Então quer dizer que um zero, o 10 aqui, ó, toda vez que tiver 10, você vai tocar, né, a corda 1, que é essa corda aqui, ó. Conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na casa 0. Então, as casas são esses espaços aqui, ó. Tá vendo? Esses são os espaços. Então, casa 0 é sem poder nenhum. Então, tá aqui, ó. Aí depois a gente vai ter novamente, né? Então, a gente tem aqui um 0. E depois a gente tem novamente um 0, que é a mesma coisa, ó. Repete um 0. Depois a gente passa para o 1, 1. O que seria o 1, 1? Que seria o 11 lá. O 11 seria a corda 1, só que casa 1, você vai apertar. Tenta, gente, apertar, em vez de você apertar aqui no meio da casa, tenta apertar mais no cantinho aqui, mas não em cima desse ferrinho, que chama traste. Aperta mais no cantinho que o som vai ficar mais bonito. E mais fácil para você também. Então, ó. Tá aqui um 1. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês uma regra para vocês colocar os dedos da mão esquerda da forma certa. Toda vez, é uma regra bem facinha. Toda vez que você estiver na casa 1, você vai pôr o dedo 1. Toda vez que você estiver na casa 2, o dedo 2. Toda vez que você estiver na casa 3, o dedo 3. E na casa 4, o dedo 4. Porém, nessa música não tem o dedo 4. Então vai ser 1, 2, 3. Então, por exemplo, quando eu vier aqui no 1, 3, ó, eu tenho que colocar o dedo 3 e não ir com o dedo 1 lá. Eu coloco o dedo 3, ó, dessa forma. Agora, outra regra é, com qual dedo que eu vou bater aqui, ó? Você vai apoiar esse dedo aqui, né, em alguma dessas cordas, pode ser nessa, e você vai bater com esse dedo aqui, ó. Se você conseguir fazer o que a gente chama de hominho andando, ele é o seguinte, ele é assim, ó, hominho andando, ó. Tá vendo? É quando a gente era criança, a gente brincava, né? Hominho andando. Né? Então é exatamente, se você conseguir fazer com esses dois dedos, melhor ainda. Ó, hominho andando. Mas se você conseguir fazer assim só, ó, também é legal. Você só não pode vir com o polegar aqui. Tá bom? Então vamos lá então. Agora eu vou escrever a música toda aqui para que vocês, né, vocês treinem a música, tá bom? Inclusive eu vou até colocar uma fonte menor, porque senão não vai caber aqui numa, né? Então, Nona Sinfonia de Beethoven, vou escrever a música aqui para vocês, né? Vamos lá então, 11. Tan, 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 tan. Aí depois vem aqui. Tan, opa, 2, 3. Tan, tan.
Hum, 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 hum. Então, ó, primeira parte, né, vai ser exatamente isso aqui. E como que vai ficar isso aqui, né? Isso aqui vai ficar assim, ó, dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui, não vai dar para ver, mas depois eu vou fazer isso na tela cheia. Ó, 1 0 1 0 1 1 3 1 3 1 1 1 0 2 3 2 1 2 1 2 3 1 0 1 0 2 3 2 3, tudo no mesmo tempo, no mesmo andamento. Agora eu vou fazer sem falar, só para vocês ouvirem o som. Vou até, para fazer sem falar, eu vou até para a tela maior. Ó. Essa é a parte 1. Agora a gente vai para a parte 2 e a parte 3, e a parte 4 é repetir a parte 1. Então eu vou escrever aqui para vocês. A parte 2 ela é muito parecida com a parte 1, só muda o finalzinho. Ó, repara só muda essas 3 notas aqui, ó. Da parte 1 para a parte 3. Aí eu vou repetir, vou fazer uma vez aqui a parte 2, para você ver como que fica, ó. Dessa forma. E agora a parte 3, né, que é a última parte, porque a parte 4 é repetir a parte 2, na verdade. A parte 4 é repetir a parte 2. Deixa eu fazer aqui para você ver como que fica só aqui, ó. Dez, 10. Essa é a parte 3, ó. Eu vou tocar ela para vocês verem como que fica e também para ver se eu escrevi certo. Então, ó. Ó, tá vendo? A última nota é um 3-0. Então, ó, 3-0 é a corda 3, 1, 2, 3, solta. Tá aqui. Né? E aí você depois repete a parte 1. Né? Então, vou fazer aqui a parte 3 inteira, né? Pra você ver. Então, é só lembrando, todas as cordas de baixo você toca com esse dedo aqui ou com os dois, tá? A não ser quando você está dedilhando, que você vai usar os 3, mas aí dedilhado é um tema para uma próxima aula. Tá bom? Agora, olha só, presta atenção. Agora, qual que é o seu primeiro passo? É estudar a primeira parte, depois a segunda e depois a terceira. E eu vou tocar agora a música inteira aqui para vocês verem como que ela fica.
Ela vai ficar assim, ó. Lembrando que eu não quero que você toque olhando a minha mão, viu? Eu quero que você toca lendo aquele material que eu fiz para você. Não quero que você toque olhando a minha mão, porque se você tocar olhando a minha mão, você vai aprender do jeito errado. Então vamos lá, então. Estou falando assim: você pode olhar minha mão junto com o material, não é só para você olhar minha mão e tentar tocar. Então, ó. Parte 2. Parte 3. Parte 2. E aí eu faço isso com mais quando você treinar mais, você vai poder enfeitar, né? Aí você vai. Opa. Aí você enfeita mais. Mas, bom, o primeiro passo é você tocar, né? Igual eu te ensinei na aula de hoje, tá bom? Então, é com você. Vai lá e faz. Valeu!